Vídeo rápido. Eu gravei dias atrás uma notícia onde a gente falava sobre a morte de um bispo Jair. Segundo as informações que nós temos, o bispo Jair veio a falecer dentro do Templo de Salomão. Nós fizemos esse vídeo, se você quiser assistir, está aparecendo aqui no card, onde a gente comenta um pouco do que aconteceu. Claro que a grande maioria das pessoas entende que o objetivo é nós noticiarmos o acontecido e não há nenhum problema nisso, na gente noticiar o que está acontecendo. Uma minoria chegou a dizer que nós estávamos comemorando. Isso é um grande erro. Não ficamos felizes com a morte de ninguém, principalmente com a morte de uma pessoa de valor, apesar de ser um pregador de heresias, mas em muitos casos as pessoas até realmente fazem isso com muita sinceridade, acreditam que de fato e de verdade estão contribuindo para ajudar essas pessoas sofridas. Infelizmente isso é assim, mas nos comentários muita gente perguntou sobre o que vai acontecer com a esposa do pastor. E é por isso que nós decidimos gravar mais um vídeo aqui para você. A Universal, ela não tem cargos para a esposa. A esposa, embora é chamada por algumas de pastoras, a minoria, mas a Igreja Universal não tem essa tradição. Normalmente o trabalho da esposa é assessorar o marido, auxiliar o marido. Embora a instituição venha da ideia de que o ministério é mútuo, é os dois, inclusive quando um pastor é consagrado, os dois são consagrados, tanto o pastor como a esposa. Mas o trabalho da esposa é muito mais de auxiliadora do que um trabalho ministerial. Mas claro que ela vive as mesmas experiências que um pastor vive, muda de cidade em cidade. E a Universal, por ser uma igreja jovem, ainda não tem tanto problema com isso. Mas certamente isso será um problema muito grande no futuro. A questão de aposentadoria, em breve a gente vai ter aí muitos pastores inválidos que vão ser encostados pela instituição. Nós não sabemos como que a instituição vai lidar com isso, tendo que manter o salário dos ativos e dos inativos. Repetindo, a instituição ela é nova e ela praticamente ainda não lida com esse tipo de problema de maneira tão intensa. Mas quando um pastor morre, quando um bispo morre, na grande maioria das vezes a esposa é abandonada pela instituição. Durante todos os anos que eu fiquei dentro da igreja, sempre vi falar que Macedo era meu pai e que a Universal era minha mãe. E muitos chegavam até aí ao extremo de dizer para a gente bloquear familiares que não eram da mesma fé, que não participavam da mesma instituição que a gente participava. Isso é triste. Sei o quanto é difícil de você acreditar em mim. Se você não quiser acreditar, eu entendo perfeitamente, porque é muito difícil, é muito doloroso, mas é a verdade, eu não tenho nenhum motivo para mentir para você. Quando o pastor morre ou quando a esposa é abandonada pelo marido, o marido foge com uma obreira, como eu já vi acontecer. Aqui na minha cidade, uma vez, o regional saiu de casa dizendo que ia para a igreja e na hora ele foi fugir com uma obreira. E o que faz com essa esposa? Na maioria das vezes ela é abandonada pela instituição. Ela é mandada embora para a casa dos seus pais. Se já for uma esposa com uma idade avançada, provavelmente os pais já morreram, então ela vai ter que procurar a casa de um irmão, de um parente. Talvez você diz assim, mas e o dinheiro? E a questão do pastor ter guardado? Se o pastor tinha um grande volume de dinheiro na sua conta, então não vai ficar difícil para essa esposa viúva recomeçar sua vida lá fora. Agora, a maioria desses pastores ganham pouco e não podem se dar o luxo de ficar guardando nada. Eu me lembro que uma vez uma esposa de um pastor morreu e a dona Esther chegou e falou para ela assim, e aí, o que você vai fazer? Você vai abrir uma loja, vai fazer o quê? E essa esposa do bispo, ela chegou e falou, olha, dona Esther, eu não tenho nada. O bispo sempre ensinou que era para a gente dar tudo, para a gente viver no sacrifício, e eu fiz isso durante toda a minha vida. Não guardei nada. Claro que dependendo do bispo, se é um bispo muito famoso, tem muitas amizades,
se essa esposa tem conhecimento para trabalhar no escritório ou se já trabalhou. Talvez ela pode ser aproveitada, vai ganhar um emprego na catedral, na administração. Talvez você conheça esposas que foram aproveitadas, algumas até chegam a voltar e casar de novo com outro pastor. Mas isso são casos mínimos, até porque a instituição não tem tanto espaço, não tem tanta vaga de emprego no escritório para ficar acomodando todo mundo. Inclusive, uma vez eu vi o bispo Clodomir falando na reunião de pastor que não ia acudir esposa que fosse abandonada pelo marido ou que o marido morresse, porque ele estava dizendo que muitos pastores estavam cometendo adultério, estavam abandonando as suas famílias, porque ficavam na esperança de que suas esposas fossem acudidas pela igreja. Então ele chegou a dizer em alto e bom som: não tem vaga de emprego para ninguém. Se o teu marido te trair, se o teu marido morrer, você está sozinha. E ele chegou a dizer que em caso de traição, a esposa era culpada porque ninguém trai da noite para o dia. Se o marido estava apresentando problemas, era para a esposa imediatamente procurar a instituição. Se a esposa não procurou ajuda e o marido veio a cometer adultério, então a esposa também é culpada porque se omitiu e não buscou ajuda. Então eu vi isso das próprias bocas do bispo Clodomir. A maioria das esposas voltam para a casa de suas famílias. Aquelas poucas que têm dinheiro vão montar o negócio, seguir suas vidas. Aquelas que não têm estão abandonadas à própria sorte. Talvez você me assiste e você é da Instituição Universal e você já escreveu aqui nos comentários me chamando de vagabundo, de mentiroso. Eu entendo perfeitamente o quanto é difícil para você acreditar. Mas o que eu ganho mentindo? Você deve imaginar, mas assim que eu assisti teu vídeo passou um comercial. Esse comercial que você assistiu antes do meu vídeo, provavelmente eu ganhei 10 centavos, 5 centavos por conta desse comercial. Esse dinheiro não pagaria minha paz, esse dinheiro não pagaria a nova vida que eu vivo hoje em dia. Eu sei que é difícil para você acreditar. E talvez você, esposa de pastor que me assiste, e diz assim: não, eu estou na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Isso é um próprio engano, é uma grande mentira. Edir Macedo não pensa dessa forma, seja o que Deus quiser. Pelo contrário, ele faz exatamente o que José falou para Faraó no Egito. José mandou Faraó guarda, para que venham os dias maus e você esteja pronto. E foi exatamente isso que Faraó fez, guardou comida durante os 7 anos de prosperidade no Egito. E é exatamente isso que Edir Macedo faz. Ele guarda bens, ele compra empresas. Se ele morrer nesse exato momento e a família de Edir Macedo perdeu o controle da Universal, mesmo assim a família de Edir Macedo estará completamente amparada, porque são bilhões que estão sendo movimentados em contas bancárias e em empresas jurídicas. A família está pronta para gozar de uma vida totalmente próspera durante suas 4, 5, 10 gerações. E eu pergunto para você, esposa de pastor, se o teu marido morrer agora, será que na conta dele tem o menos suficiente para você pagar a passagem para voltar para a casa da sua mãe, do seu pai? Se a sua esposa morrer agora, pastor, o que você vai fazer? Pense bem. Infelizmente, é assim que funciona dentro do sistema universal. Enquanto você tem para ofertar, todo mundo vai te abraçar. Quando você não servir mais para nada, você certamente será convidada a se retirar. É triste, mas é verdade. Abraços.